Ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de recuar e acabou de dar ordem, acabou de determinar soltura imediata agora, gente, tá? Neste exato momento eu vou trazer essa notícia que pegou e chocou o Brasil inteiro. Vou trazer essa informação completa nesse boletim. Outra bomba que explodiu, gente, tá? Candidato a deputado federal do PT. Gente, bomba, gente, tá? Notícia que acabou de ser confirmada, gente, tá? Candidato a deputado federal do PT teve prisão decretada. Vocês sabiam disso, gente, tá? Explodiu. Candidato do PT tem prisão decretada e é uma bomba, gente, tá? Que deixou a esquerda devastada. Aqui a poucos instantes eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. É uma bomba, né? Pro Lula uma notícia dessa em ano eleitoral, às vésperas aí da eleição presidencial. E temos também o jornal O Globo, que acabou de explodir. Grande escândalo envolvendo um ministro do STF. Jornal O Globo acabou de revelar, acabou de explodir novo escândalo envolvendo um ministro do STF. Quem será esse ministro e qual é esse escândalo que deixou o STF em alerta nesse dia de hoje? O clima, gente, tá? Dizem que é de luto. É de velório dentro do STF com esse escândalo que o jornal O Globo acabou de explodir aqui agora há poucos instantes. E o Flávio Bolsonaro, agora em evento, partiu para cima do Lula e explodiu uma bomba contra o Lula que vocês vão ficar... Eu acho que o Flávio Bolsonaro... O cara teve muita coragem de expor o que ele acabou de expor aqui agora. Ele expôs aqui algo do Lula que vocês vão ficar de queixo caído. Tem que ter culhão e tem que ter coragem. E o Flávio Bolsonaro foi lá e explodiu a bomba contra o Lula. Tudo isso e algumas cositas mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Antes de tudo e qualquer coisa, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal da Fabi, gente, tá? Tem muita gente nova chegando. Para você aí que já vem acompanhando já, confere aqui embaixo direitinho se ainda você tá inscrito. Muita gente tá reclamando. Fabiana, eu tava inscrita há um tempo atrás, fui olhar que agora eu não tô mais inscrito. Então é importante você estar sempre checando aqui embaixo na plataforma de onde você está me assistindo, para você ter certeza se você está inscrito aqui ou não aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, dando início aqui com as informações. Gilmar Mendes omite, ou seja, esconde conflito de interesses e filho amplia poder na CBF, gente, tá? O trem foi a coisa tá tão escancarada, esse conflito de interesse, tá? Tá tão escancarado que nem o jornal O Globo conseguiu passar pano para o Gilmar Mendes dessa vez. Isso aqui, gente, tá? É um escândalo gigante que o jornal O Globo está expondo para o Brasil inteiro. E esse escândalo atinge em cheio o decano do STF, Gilmar Mendes, porque para ele não tem conflito de interesse, mas para o Brasil inteiro, para o jornal O Globo e para várias pessoas, trata-se sim de conflito de interesse. E ele, a família dele, escritórios dele, pode estar sendo muito beneficiado pelo poder que ele tem, talvez até por ser ministro da Suprema Corte. No último domingo, a seleção perdeu para a Noruega e encerrou sua pior campanha em Copas do Mundo desde 90. 2 dias depois, Gilmar Mendes foi às redes expressar gratidão aos jogadores. Meu agradecimento a cada atleta pela dedicação e pelo compromisso com que honraram a camisa do Brasil, escreveu o decano, né? E o Supremo Ministro aproveitou para anunciar o início de um novo ciclo. Aqui que tá o fio. O Globo já derrubou a fita, tá? Do Gilmar Mendes, do ministro. O ministro, né, o Supremo Ministro, aproveitou para anunciar o início de um novo ciclo. A permanência de Carlo Ancelotti à frente da equipe dá solidez a esse recomeço. E a seleção que se renova encontrará no torcedor, uma vez mais, a sua maior força, pontificou. Ao pé do tweet do estadista, usuários do X acreditaram
acrescentaram uma nota informativa. Gilmar Mendes não mencionou, mas ele próprio e o filho têm grande influência na CBF. Ele próprio e o filho têm grande influência na CBF. As 15 palavras expuseram o conflito de interesse que o decano do STF preferiu não falar, preferiu omitir, ou basicamente preferiu esconder. O filho de Gilmar Mendes, Francisco Mendes, é vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol. Não tem cargo formal na CBF, mas manda mais que o presidente da entidade. Em conversas informais, antes da Copa, apresentou-se como responsável pela convocação de Neymar. Sim, gente, segundo o filho do Gilmar Mendes, ele foi responsável. Se não fosse ele, o Neymar nem teria sido convocado para a seleção brasileira. O herdeiro do decano, ou seja, o filho do Gilmar Mendes, também se diz patrono da CBF Academy, a autoproclamada instituição educacional do futebol brasileiro. A escola foi criada pela Confederação e pelo IDP. A faculdade, que pertence à família de Gilmar Mendes, fica com 84% de suas receitas. Como o mundo da bola é pequeno, o diretor-geral do IDP é Francisco Mendes, um caso único de jurisconsulto, cartola, empresário e filho do ministro. É o craque, né? É o Ronaldinho dos negócios. Não necessariamente nesta ordem. A polímata de Mato Grosso tem a quem puxar. Além de comentar jogos e incentivar jogadores, Gilmar usa a toga para arbitrar conflitos na CBF. Em 2024, anulou o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação. Depois, devolveu o caso à Justiça do Rio, que removeu o dirigente. Apesar das conexões com a cúpula da entidade, o Supremo Ministro Gilmar Mendes nunca se julgou impedido de atuar em seus processos. Desde 2012, a CBF teve 5 presidentes afastados ou presos. O capitão do time é Ricardo Teixeira, que conseguiu ser banido pela FIFA por má conduta. O chefe atual, Chamir Chaud, balança sob suspeito de uso indevido de verbas para a Copa de 2030. O favorito a sucedê-lo é o filho do Gilmar Mendes, Francisco Mendes. Conflito de interesse escancarado, mas pro Gilmar Mendes, ele nem tocou no assunto, na nota, né, que ele publicou aí na imprensa. E agora, gente, o que é que vocês acham, gente? Vocês acham que há ou não conflito de interesse aqui nessa matéria que foi publicada pelo Jornal Globo? E agora, gente, Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, anunciando que o terror do Lula, Javier Milei, vem para o Brasil para prestigiar Flávio Bolsonaro e quer um encontro, tá? O Javier Milei quer se encontrar com o Bolsonaro aqui no Brasil. Só que para além disso, o Milei também tem outros planos aqui no Brasil. Aí é que vem a parte que entra o desespero do Lula. Vocês vão entender, vejam só. Meus amigos, o Milei é o cara. Eu tenho que falar para vocês aqui, porque eu já tive o privilégio, ou não privilégio, de ser filho de presidente. E a quantidade de pessoas comuns, por vezes políticos, chegam para você e falam: não, você tem que ser mais moderado, não, a liturgia do carro, porque eles não entendem como é que o jogo é jogado. Você nunca vai ter a imprensa falando bem de você se você realmente priorizar o interesse público. Então, o Milei é um cara que, nessa atitude de vir apoiar o Flávio, porque qualquer visita que seja vai ser considerado um respaldo, ele está dizendo com todas as letras que ele tem clareza moral, que ele sabe contra o que ele está lutando. E Deus queira esse sentimento invada o coração de cada pessoa, não é necessariamente direita não, mas que seja contra a corrupção, de cada pessoa que queira uma segurança pública melhor, de cada pessoa que esteja indo no mercado e sentindo a inflação de um governo gastador, como o Milei falava, né? La casta argentina, porque é contra tudo isso daí que a gente está combatendo também, né? Deus bendiga Milei e a
Hasta luego. Hasta luego, até logo, Milei. Sim, gente. Então, segundo aí as notícias veiculadas na imprensa brasileira, além de vir ao Brasil, ele quer visitar o Bolsonaro. Claro que isso depende da autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Javier Milei também vem para declarar, aqui que entra o desespero do Lula, ele vem para declarar apoio incondicional ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Eu tô aqui me perguntando, será que algum líder internacional vai vir aqui no evento do Lula quando ele oficializar a sua candidatura à presidência? Tá aqui, gente, uma boa pergunta, né? Será que o Lula também vai ter algum líder internacional vindo aqui declarar apoio para ele? Porque, para desespero do Lula, o Javier Milei fez questão de antecipar que vai vir sim, vai pedir para visitar o Bolsonaro e, claro, vai declarar o seu apoio incondicional para que Flávio Bolsonaro vença as eleições de 2026. A gente vai endireitando aí a América Latina e a América do Sul, né, gente, tá? Pessoal, vocês já sabiam que tem um pré-candidato a deputado federal do PT que tem ordem de prisão expedida contra ele? Tá aqui, gente. Se você não sabia, agora vai estar sabendo. Ó, pré-candidato do PT tem mandado de prisão em aberto. E parece que o cara tá foragido da justiça brasileira. Agora a pergunta que eu me faço é, vamos supor, tomara que vou até bater aqui na mesa. Vamos supor, ele é candidato do PT. Mas o PT deixou um cara que é considerado foragido, tem ordem de prisão decretada contra ele, concorrer a um cargo de deputado federal? Outra, ele, segundo aí o que eu vi na imprensa, é considerado foragido da justiça brasileira. Se ele vencer, como que ele vai exercer o cargo de deputado federal de outro país? Porque se ele for exercer, ele vai ter que voltar para o Brasil. E se ele voltar para o Brasil, na hora que ele pisar no aeroporto, com certeza vai ser preso imediatamente. Se tem mandado de prisão expedido contra ele, quando ele pisar no Brasil, vai ser preso. Gente do céu! Que bomba essa no PT, no partido do Lula. Vejam só, o deputado Vitorino vai trazer os detalhes dessa bomba aqui dentro que está acontecendo dentro do PT, ó. Tiago dos Reis, ele é influenciador e ele anunciou que é candidato a deputado federal. Só que ele tem um mandato de prisão contra ele. Ele responde a 15 processos e só de indenizações já está em 447 mil. O que causa estranheza é onde é que está a justiça, a polícia, o mandato de prisão dele é de 2022. 4 anos de mandato de prisão. E tá aí, solto, livre. Ele continua publicando lá. O próprio Conselho Nacional de Justiça, inclusive, determinou a prisão dele. Eu espero que o Partido dos Trabalhadores não aceite uma candidatura como essa, porque esse tipo de coisa seria atestar algo muito perigoso. Embora esse cidadão tenha, ao longo do tempo, conseguido mais de 400 mil seguidores, trabalhando ideologicamente para o Partido dos Trabalhadores. Ele está há anos atacando, criando fake news, mentindo, fazendo o diabo. Não se sabe de quem ele recebia para fazer isso, mas ele tinha uma vida muito boa. Então eu fico me perguntando, será que nesses casos a polícia não tem interesse em prender, ou pelo menos identificar, ou pelo menos dizer onde está? O que me preocupa é alguém conhecido com mais de 400 mil seguidores que a polícia não consegue pegar em 4 anos. Tenta, mas pelo menos não deixa uma barbaridade como essa vir a público. Eu acho que a justiça eleitoral não vai permitir. Gente, tá? Porque se permitir, o cara tem um mandado de prisão expedido contra ele. Se eu não me engano, gente, tá? Um dos motivos parece que é abandonou o pai aqui no Brasil. E porque pelo que eu vi na imprensa também, eu andei investigando isso aqui antes de trazer o vídeo para vocês. Informações que foram reveladas à imprensa, parece que ele está foragido no México, tá? Vive postando vídeos aí nas redes sociais. Ele é muito conhecido na direita por divulgar fake news, inclusive alguma dessas ações, ele citou aqui cerca de 15 ações, né, contra ele, a grande maioria é por divulgação de fake news. O próprio Eduardo Bolsonaro já disse que ele é o maior divulgador de fake news da esquerda, né?
Agora sai aí como candidato federal, o cara que tem mandado de prisão expedido contra ele. E o que eu fico mais impressionada em tudo isso... E a Polícia Federal? Como assim que a polícia... Se ele tem mandado de prisão expedido contra ele, porque se ele está foragido, supostamente foragido no México, se realmente isso for verdade, que está aí na imprensa, o cara está foragido. Por que o nome dele então não está na Interpol ou algo nesse sentido? Porque é petista? Porque faz campanha? É bajulador do Lula? É lambedor de botas do Lula? Eu não consigo entender. Essa mesma Polícia Federal que tem um afinco para ir para cima do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é 6 horas da manhã na casa do Gustavo Gaia, de parlamentares da direita. Por que essa mesma Polícia Federal não tem esse mesmo afinco para trabalhar duro para pegar aqui o petista? Ou será que assim, não, para uns tem que trabalhar muito, para outros vamos lá, nem sei, tá foragido, deixa lá. E o cara tá lá, gente, publicando vídeo todo santo dia. Tem rede social aí que ele tem mais de 1 milhão de seguidores e tá lá postando vídeo. Agora eu quero ver o que o PT, o que o Lula vai fazer. Porque isso aqui é muito grave. Deixar o cara, né, ser candidato, o cara que tem mandado de prisão expedido contra ele há 4 anos. Se o PT liberar isso aqui, abre precedentes, vai ser a farra do boi. De gente aí que tem mandado de prisão se candidatando. Isso é uma vergonha. Meu Deus do céu, isso é uma vergonha. Só uma opinião, tá? Porque assim, eu não acompanho os vídeos dele. Esquerdista, a gente tem pouquíssima gente que eu acompanho para ver o que eles estão falando do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Mas eu confesso para vocês que eu vi o Eduardo Bolsonaro já dizendo que ele é o maior divulgador de fake news da internet, junto com o André Janones. Mas o que eu não sabia é que ele tinha mandado de prisão expedido contra ele. Parece que por abandono de capaz, abandonou o pais, a miséria aqui no Brasil, e ele foi denunciado. O trem tá feio pro lado dele, parece que tá fugitivo, parece que tá no México. A Polícia Federal não consegue encontrar. Cadê o nome do cara na lista da Interpol? Assim, não vai conseguir nunca. Ou será que eles realmente não querem encontrar o cara? Deixa ele lá, né? Tá fazendo campanha pro Lula, deixa quietinho lá. É surreal isso aqui, gente, tá? É surreal. E agora, gente, Flávio Bolsonaro disse uma coisa agora no evento, que ele teve que ter coragem, teve que ter culhão. Porque vocês sabem que chamar o Lula de ladrão, de corrupto, né, ou larápio, algo nesse sentido, a Polícia Federal está indo para cima. Inclusive, recentemente eu trouxe essa notícia para vocês. E o Flávio não se intimidou. Flávio e apoiadores gritam: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Será que o Lula vai mandar a Polícia Federal ir para cima de toda essa gente que chamou ele de Lula ladrão lá no evento? Pois bem, gente, tá? Flávio Bolsonaro foi lá, juntamente com os seus apoiadores, e gritou um Lula ladrão, seu lugar é na prisão, em evento agora recente, que ele acabou de participar. E agora, gente, Alexandre de Moraes acabou de tomar a decisão sobre prisão. Tá aqui essa notícia que está aqui agora na sua tela. Moraes concede liberdade a Márcio Canela, preso com fuzil dentro de carro. Recentemente, eu trouxe aqui essa informação, que ele tinha sido preso, né? A polícia encontrou um fuzil dentro do carro dele, então ele teve prisão decretada imediatamente. E hoje, o ministro Alexandre de Moraes recuou, foi lá e determinou a soltura do Márcio Canela. Tá aqui a informação que foi divulgada aqui há poucos instantes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade ao ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canela, presidente da União, no Rio de Janeiro. A decisão do ministro do STF foi tomada na noite de sexta-feira. Márcio Canela, que é pré-candidato ao Senado, terá que usar uma tornozeleira eletrônica, entre outras medidas cautelares. Ele havia sido preso em flagrante na última terça-feira,
A prisão ocorreu por posse ilegal de arma durante a sexta fase da Operação Ricarne, realizada pela Polícia Federal. Os policiais federais encontraram um fuzil calibre 5.56 no carro do ex-prefeito. Ele foi autuado por posse e porte de arma de calibre restrito e levado para o Bangu 8 após audiência de custódia. O ex-prefeito é investigado por suspeita de integrar um esquema criminoso em postos de combustíveis. Segundo a Polícia Federal, o grupo movimentou 7,6 bilhões em lavagem de dinheiro nos últimos 6 anos. O Canela alegou que o fuzil apreendido pertencia a um dos policiais militares que fazem a sua escolta. O ministro Alexandre de Moraes afirmou em sua decisão que essa alegação deverá ser esclarecida durante as investigações. Então, o ministro Alexandre de Moraes determinou que ele fosse solto imediatamente e essa justificativa dele vai ter que ser investigada para realmente ter certeza de que ele disse a verdade, porque se ele tiver mentido, pode voltar para a prisão a qualquer momento. Então, tá aí. Eu fiquei surpresa com essa notícia, gente, tá? Moraes tirando da prisão, recuando, voltando atrás. Voltou atrás da decisão. O que é que vocês acharam, gente, tá? A deputada federal Júlia Zanata, que inclusive é uma das cotadas para ser vice-presidente do Flávio Bolsonaro, jantou, humilhou, esculachou e esculhambou Tabata Amaral. Desmentiu a Tabata Amaral na cara dela. A Tabata Amaral, gente, ela ficou até sem reação. Vejam a cara de constrangimento da Tabata Amaral quando a Júlia Zanata desmentiu ela aqui, na cara dela. Surreal, é maravilhoso esse vídeo, vejam só. Ser imbecil, ser babaca, falar uma piada não é crime no Brasil. E não deveria ser, e isso não vai acontecer. A deputada Tabata, inclusive, já denunciou ao Ministério Público um humorista por machismo. Deputada. Então, imagina se a deputada Tabata tiver mais poder para censurar as pessoas. Eu vou optar por não comentar as mentiras que foram ditas pela deputada Júlia. Eu gostaria que ela citasse as mentiras, porque já não é a primeira vez que ela usa essa estratégia ao debater comigo. A deputada Júlia mente quando diz que eu censurei qualquer pessoa que seja, mas o mais grave, porque com ataque pessoal, infelizmente, Bruno Lambert, ela mente sobre o texto do projeto. Bruno Lambert, a senhora mente, não é um debate. A senhora que mente, Tabata. A senhora não denunciou o Bruno Lambert para o Ministério Público? Sim ou não, deputada Tabata? Deputadas, eu vou pedir a ambas que... Tem coisa que dá pra você fazer showzinho, tem coisa que dá pra você polarizar, tem coisa que dá pra você fazer circo. Assassinato de mulher não é uma delas. Bruno Lambert, gente, tá? Foi denunciado, acho que é Bruno Lambert, né? Foi denunciado no Ministério Público pela deputada federal para-choque de comunista, né? Como diz o Pablo Marçal, Tabata Amaral. Parece que foi por causa de uma piadinha. E agora, depois que o PL da misoginia for aprovado nas duas casas, sancionado pelo Lula, que é que vocês acham que vai acontecer? Não só, né, vai ser ruim para alguns canais que gostam de fazer uma piadinha aqui, outra ali. Imaginem os canais aqui na internet que gostam de fazer uma piadinha, né? Não vai poder mais, porque pode ser preso a qualquer momento. Imaginem só os deputados federais que fizerem um comentário que elas não gostem. Pode ser preso a qualquer momento. PL da misoginia, gente, tá? Tem potencial gigantesco para censurar muita gente, até prender muita gente no Brasil. E a Júlia Zanata, impecável, foi lá e esfregou na cara o que ela já fez. Imagina se o projeto da misoginia tivesse aí já valendo. Nossa Deus! Desmentiu na cara dela, né? E agora, gente, tá? Que a gente gosta demais, né? A Marina Helena, né? Como o Brasil construiu a justiça mais cara do mundo. Fica no vídeo que eu explico para vocês. Vocês sabiam que o judiciário brasileiro é basicamente o mais caro do mundo? Além do povo brasileiro pagar o segundo maior imposto do mundo, o judiciário brasileiro é basicamente o judiciário mais caro do mundo. Isso, gente, tá? Somos todos nós que pagamos
todas aquelas mordomias dos magistrados, dos juízes, ministros de Suprema Corte e por aí vai. Vocês vão ficar chocados com os dados que a Marina Helena acabou de expor sobre os recebimentos do judiciário, dos magistrados, juízes e ministros do STF. Vocês vão ficar aterrorizados com o que nós pagamos para todos eles. Vejam só. Você já deve ter ouvido que a justiça brasileira é uma das mais caras do mundo. Super salário, auxílio moradia, penduricalho pra todo lado. Mas você sabe como que começou essa festa? Deixa eu te contar. Antes, já dá o like e me segue aqui. A Constituição de 1988 deu autonomia administrativa e financeira ao Judiciário e ao Ministério Público. Ou seja, eles propõem o próprio orçamento. A ideia era garantir a independência desses poderes em relação ao governo. Mas, como não foram criados mecanismos para responsabilizá-los pelo custo dessas decisões, isso acabou virando um escudo para abocanhar cada vez mais recursos do orçamento. No ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal tentou corrigir isso. Numa crise, com a arrecadação caindo, o Executivo podia cortar a verba do Judiciário e do Ministério Público. Para não virar uma arma política do presidente, a lei estipulou um limite. O corte no Judiciário não podia passar do corte que o próprio Executivo aplicava a si mesmo. Era um sacrifício repartido por todos os poderes, mas isso durou. O PT, PSB e PCdoB entraram com uma ação no STF e em 2002 o Supremo suspendeu essa trava. Alegou que ela contrariava a independência do Judiciário. O julgamento da ação durou até 2020, com Alexandre de Moraes como relator. Ficou decidido que o Judiciário e o Ministério Público precisam segurar os gastos se a arrecadação vier menor. Mas se eles não segurarem, tudo bem, não acontece nada. A regra é só para inglês ver. Nasceu assim uma imunidade orçamentária. Enquanto o governo precisa cortar gastos com saúde e segurança, o Judiciário segue esticando auxílio moradia e super salário. Quem usa toga não sente a crise, não sente o ajuste, não sente o Brasil. Os penduricários são basicamente formas criativas de conseguir gastar o dinheiro que sobra na justiça. Para aumentar salário é preciso uma lei. É mais fácil turbinar algo que já existe, como auxílio saúde, alimentação, auxílio moradia. É por isso que a gente vê somas milionárias nesse tipo de remuneração a juízes. O resultado está nos números. O gasto da justiça não parou de crescer desde que o STF cortou a trava. Ele já consome 1,6% de toda a economia, mais cara que em qualquer país ocidental. Já é 4 vezes a média do mundo. Para resolver isso, não tem muita saída. É preciso uma emenda na Constituição, deixando claro que o orçamento de todos os poderes precisa se ajustar a crises e quedas de arrecadação. E é preciso uma pressão em cima do STF para que ele decida, não em nome dos juízes de tribunais inferiores, mas em nome dos brasileiros. Eu sou Marina Helena, pré-candidata a deputada federal por São Paulo. Se gostou do vídeo, compartilha. Claro que a gente compartilha. Eu tô aqui compartilhando, Marina Helena. Nossa, Deus do céu. Então quer dizer que o judiciário brasileiro é mais caro do que a realeza britânica, gente, tá? E eu não preciso nem repetir, né? Quem paga tudo isso? Vocês, eu, nós, com o nosso sofrido imposto, né? A gente paga o segundo maior imposto do mundo. Não é à toa, né? Para pagar o judiciário, basicamente o judiciário mais caro do mundo. Para a casta, o luxo. Para o pobre, o lixo. Eu vi isso num livro uma vez, faz todo sentido.